Olá, pessoal. Estamos começando mais uma reflexão do Evangelho. Esta é a nossa 8ª reflexão. Como sempre, alertamos, utilizamos como base a Bíblia de Jerusalém, que recomendamos quem possa comprar, adquira. Quem não puder, siga aqui com a gente, que também vai ajudar bastante. Antes, porém, de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos para aquela breve e rápida prece, oração ou reza. Não importa o nome, não importa a religiosidade, não importa a expressão que você usa, é sempre uma conversa com Deus. É apenas 1 minuto para que você converse com Deus aí do seu lado, enquanto eu converso com Deus aqui do lado de cá, antes de refletirmos o Evangelho. Vamos lá. Muito bem, agora que nós já fizemos a nossa pequena conversa com Deus e que pedimos a Ele que dê luz à nossa reflexão, podemos iniciar o nosso encontro de hoje. Antes, vamos dar uma resgatada na primeira e na 7ª reflexão do Evangelho, a mais antiga e a mais recente antes desta que nós vamos tratar daqui a pouco. A primeira, ela nos leva ao estudo do Pai Nosso. E se vocês lembram bem, nos chamou a atenção o final do Pai Nosso. Quando nós rezamos no nosso padrão do mundo, que nos foi ensinado pelos nossos pais, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só que na Bíblia de Jerusalém, que é aquela que busca a tradução mais fiel ao que Jesus ensinou, está escrito o seguinte: não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. E deixando aí uma indicação de que é possível sermos submetidos por Deus à tentação. E por que estamos afirmando que é por Deus? Porque é a oração do Pai Nosso. Você está rezando para Deus. E aí no finalzinho, pede para quem? Pede para Deus. Não nos submeta à tentação. E livra-nos do maligno. Veja, não é nos livra do mal, é livra-nos do maligno. Está personificado ali. Então, dentre outras reflexões que fizemos nessa primeira reflexão do Evangelho, essa foi a que mais chamou a atenção. E ela vai nos atender hoje. Ela será necessária hoje no nosso 8º encontro. E o 7º encontro, que foi a 7ª RDE, nos deixou a seguinte questão: como Jesus tratava as pessoas na sua época. E aí nós entendemos o poder do equilíbrio. E o equilíbrio representado por esta balança, e se nós observarmos bem, é o símbolo da justiça. Então Jesus tratava as pessoas com equilíbrio, com justiça. E dentro dessas palavras, várias outras que podemos colocar, com amor, com caridade, expressões que nós já tratamos aqui em cada uma das nossas reflexões, que sugerimos que quem não assistiu, assista na sequência. Por isso estamos numerando, porque é um raciocínio sequencial que estamos fazendo aqui neste canal. Bom, a partir daí, a gente precisa compreender e se perguntar como é que nós lidamos aqui no mundo. Porque existem contradições muito grandes e muito poderosas entre o que Jesus ensina e entre o que o mundo determina. Praticar Cristo no mundo atual, aliás, não só no atual, mas desde que o mundo é extremamente difícil.
E hoje, principalmente, dentro de sistemas de valorização de coisas e desvalorização de pessoas. Jesus nos pede que valorizemos as pessoas, mas o mundo pede o contrário, que valorizemos as coisas. E aqui entra aquela questão dos valores. Coração, o tesouro, isso também foi tratado numa das nossas reflexões aí atrás. Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Então, qual é o teu tesouro? O que é valioso para você? O que é caro para você? Porque é isso que é caro para você é que vai encher o seu coração e o seu coração vai transbordar pela boca e a sua boca vai falar do que está cheio o coração. É isso que Jesus ensina. Feitas essas reflexões, esses resgates, podemos entrar então na nossa 8ª RDE. E o título de hoje é Equilíbrio e Tentações. Equilíbrio naquele sentido cristão, naquele sentido divino, de justiça. E tentações porque elas existem, elas são possíveis e estamos talvez diariamente lidando com elas. E nós vamos ver isso com calma em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 14. É quando Jesus ele é tentado no deserto. Vamos então ao deserto acompanhar Jesus? Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás. Com isto, o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Quando a gente lê qualquer passagem do Evangelho nesta velocidade, sem uma reflexão, a gente simplesmente lê. Lê, mas não entende. E não entende porque não reflete. Vamos deixar que vocês leiam esta passagem depois desse encontro ou no momento em que vocês quiserem, com a calma que vocês precisarem para que vocês façam suas reflexões. Vamos apresentar aqui, porém, a reflexão do canal, que você tem todo o direito de discordar ou de concordar. Primeiro ponto é: perceberam que essas tentações que Jesus passou no deserto, elas têm uma crescente? Estão percebendo essa setinha aí subindo? Vamos entender com calma. Qual foi o primeiro lugar para onde Jesus foi levado? Lembraram bem? Para o deserto. O que é deserto? Deserto é um lugar vazio, quente, mas frio à noite. Foi levado para o deserto. Qual foi o segundo lugar? Pináculo. Sabemos o que é pináculo? Pináculo é o ponto mais alto de qualquer lugar, seja um edifício, seja uma torre. O pináculo da sua casa, se você mora numa casa, é o ponto mais alto do seu telhado. Se você mora num conjunto de apartamentos, num prédio, então é a parte mais alta do seu prédio. Isso é pináculo. E por último, Jesus foi levado para a montanha, que é o lugar ainda mais alto, mas muito mais alto. Então comparem as distâncias entre um deserto,
um pináculo e uma montanha. Observem o seguinte: o deserto você está no nível 0, você está naquele nível do chão. Deserto tem muita areia, então vamos imaginar a praia. Você está caminhando nas areias da praia e tropeça e toma um tombo. Esse tombo vai te machucar? Muito provavelmente não. Você vai se sujar de areia e tudo. Talvez, dependendo do tombo, pode ser que torça o pé, pode ser que não. Mas muito provavelmente não será um tombo fatal. Ok? Pináculo. Se você cair da sua casa, você mora numa casa, pode ser que faleça, pode ser que não. Pode ser que se machuque bastante, pode ser que não. Pode ser que fique internado por muito tempo, pode ser que não. Dependendo do pináculo, você pode vir a óbito ou não. Há a possibilidade, mas não há a certeza. Mas e se você cair de uma montanha, de um precipício muito alto? A probabilidade muito maior é o falecimento. Então perceberam a gradação de riscos nessas tentações que foram apresentadas aí, pelo menos dos lugares para onde Jesus foi levado para ser tentado? Perceberam que há uma progressão praticamente matemática no processo de tentações? As tentações elas começam com aquelas mais leves. Foi como nós dissemos, você toma um tombo ali na areia, raramente vai se machucar, raramente. Então essas tentações mais leves pode ser aquele pensamentozinho mesquinho, ou aquela emoção negativa, leve, que você acha, coisa do mundo, tô com raiva mesmo. E aí você vai deixando aquela raiva, você vai deixando aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento negativo, aquele pensamento maldoso, né? Ou aquela visão que você tem daquela pessoa ruim, você vai deixando, vai permitindo, até que as coisas vão evoluindo e aí vão ficando medianas. Corre-se mais risco. Então aquela raiva pequenininha do início, ela já não é mais raiva, ela já pode ser um ódio. Olha aí uma gradação maior. Ódio é muito pior e mais perigoso do que uma raiva. Mas por que se chegou ao ódio? Porque se permitiu a raiva. Nós vamos entender melhor essa questão das emoções mais adiante ainda hoje. E por fim, as pesadas. As tentações pesadas são pesadas mesmo. Vamos entender a diferença entre esses 3 tipos daqui a pouco. Vamos, porém, pegar só o primeiro versículo, só o versículo 1 de Mateus capítulo 4 e estudar com calma. Jesus, ele é levado. Vocês perceberam isso na palavra? Normalmente a gente não percebe, porque a gente lê correndo. Ou a gente não lê correndo, a gente só escuta alguém falando e às vezes não presta atenção. Mas vamos estudar com calma. Vocês perceberam que ele é levado? Obviamente ele se permite levar, né? E ele é levado por quem? Pelo Espírito. E observaram que a palavra Espírito está com um E maiúsculo, não está com um E minúsculo. Então o Espírito ali, poderíamos entender que é o Espírito Divino. Vamos deixar para vocês refletirem. Então Jesus ele é levado ele não é levado pelo tentador, ele não é levado pelo diabo no deserto, ele é levado pelo Espírito. Que Espírito é esse? Reflitam. Espírito com E maiúsculo. E levado para onde? Para o deserto. E nós já perguntamos, o que é deserto? Deserto é aquele lugar vazio, aquele lugar silencioso se não tem vento, porque quando tem vento você só escuta o barulho do vento nas areias. Deserto é um lugar quente quando está de dia ou muito frio quando está de noite. É um lugar onde você está só com você mesmo. Deserto aqui pode ser interpretado como este lugar, como o seu próprio interior. É quando você está consigo. E para quê que foi levado ao deserto? Para ser tentado. Poderíamos trocar o N por um S ali? Estamos refletindo, não estamos? Podemos. Por que não então pensar que para ser testado? Mas testado ou tentado não importa.
Olha por quem? Pelo diabo. E é aqui que a gente também precisa refletir. As determinantes mundanas mandam que a gente pense que diabo é sempre aquele ser externo. E os nossos diabos internos? A psicologia, inclusive, deu um nome diferente para esses diabos internos que a maioria de nós se recusa a aceitar que existem. Sombras. O pessoal da psicologia vai saber do que estamos falando. Quem não é da psicologia pode pesquisar no Google o que são as sombras da psicologia. As sombras são aquelas partes de nós que nós não queremos ter contato. O deserto é aquele interior meu onde estão essas sombras com as quais eu não quero lidar. Vocês já perceberam que a maioria de nós não gosta de ficar sozinha? Quando está sozinho em casa, ou liga uma TV, ou liga um rádio, ou vai se distrair com um computador, ou vai jogar alguma coisa no celular, está sempre ocupando a sua mente. Poucos de nós conseguem ficar sozinho, dialogando consigo mesmo. Pouquíssimos. E quem faz isso está fazendo dentro de um processo de meditação, por exemplo. A meditação tem essa proposta do indivíduo silenciar as vozes internas e externas para entrar em contato consigo mesmo. Então percebam o processo ali. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quais foram as tentações? A primeira delas, lembram qual foi? Lembram qual foi? Vamos lá, vamos avançar. A fome. Mas Jesus era um ser de luz, iluminado. Lembremos que quando Jesus passou pela terra, ele passou habitando um corpo físico semelhante ao que eu estou habitando aqui. E esse corpo físico tem necessidades. E está escrito lá que ele teve fome. Essa fome, ela foi usada pelo tentador para manipular, para tentar manipular Jesus, para que ele fizesse o quê? Transmutasse matéria física. Vamos traduzir isso. É o transformar pedras em pães. Vocês acham que Jesus podia fazer isso? Sim ou não? Quem disse sim, acertou. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães? Sim. Se ele multiplicou pães e peixes, por que ele não poderia também transformar pedras em pães? Ele poderia fazer. Mas ele fez? Não. O que ele preferiu fazer? Argumentar com o tentador. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que nós induzimos aí? Que existem duas fomes, a fome física e a fome espiritual. Jesus escolheu se alimentar do alimento espiritual e não do alimento físico oferecido por um ser do mal. Aí vamos avançar para a segunda tentação. A segunda tentação também envolve algo físico, mas agora é um risco. E é um risco externo. Se vocês lembram, ele foi levado ao pináculo e foi convidado a se jogar lá de cima. Por quê? Porque ele daria ordens para os anjos e os anjos o sustentariam. Jesus poderia fazer isso? Pular lá do pináculo do templo, lá na Cidade Santa, e pedir aos anjos, ou ordenar que seja, que o sustentasse? Ele poderia? Poderia, claro que ele poderia. Mas ele fez? Não. Pela segunda vez, ele optou por dialogar com o tentador. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre lembrando a lei. Sempre lembrando a lei máxima. Vamos agora para a terceira tentação. A terceira tentação, observe que não envolve mais riscos físicos. Percebam que a primeira envolve um risco físico interior, a fome, ela come por dentro. A segunda tentação é um risco físico exterior, que é se jogar, de um lugar, o seu corpo físico com impacto, ele corre aquele risco de falecer. Agora a terceira tentação não. Ela não é um risco físico, ela é um risco de alma, é um risco espiritual. A proposta do tentador foi de adorar o mal. E por quê? E com qual argumento?
depois de ter sido levado ao lugar mais alto, uma montanha mais alta, a proposta era de ganhar tudo o de material que os olhos podiam alcançar, que eram todos os reinos com seus esplendores. E aqui Jesus tomou uma decisão. Nas duas primeiras tentações, ele conversou e argumentou. Aqui ele tomou uma decisão firme: vai-te. Vai-te e pronto. E ponto final. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. São 3 tentações. É curioso como a matemática está muito presente nos evangelhos. E quem não gosta muito de matemática não vai perceber nunca essa presença da matemática. Mas o número 3 ele é muito repetido. E dessas 3 tentações, 2/3 nós já observamos são de riscos físicos. A primeira é um risco mais leve, óbvio, né? Passar fome física que seja não é nada agradável. Óbvio que não, tem nem ninguém dizendo isso aqui, tá? Agora, vender a sua alma, aí já é outra história. E a terceira tentação? A terceira tentação, que é o risco de alma. Então, 2/3 das tentações que nós enfrentamos no nosso cotidiano são tentações leves e medianas. E 1/3 pesado. O que mais que a gente pode avaliar? Todas elas envolvem as emoções. Sejam emoções básicas ou sejam emoções mais elaboradas. Então, na fome e no risco físico, por exemplo, o medo. O medo é a emoção mais básica nesse caso. Tá? Agora, a terceira, ela vai envolver, além das emoções, também sentimentos. Então, imagina você ser dono ou dona do mundo. Você ter muito poder financeiro e é assim muito poder de comando em cima de milhões de pessoas. Isso envolve orgulho, isso envolve vaidade. Aí aqui já entram sentimentos além das emoções. Por isso a gente precisa entender pelo menos o que é emoção. Ela, dividindo aí a palavrinha emoção em e-moção, a gente entende, estudando, que ela é composta de 2 palavras latinas. Ex, que significa fora, para fora, e motio, que significa movimento, ação, comoção ou gesto. Dessa forma, emoção é mover-se para fora de si mesmo. Então é quando você joga para fora aquela emoção, seja alegria, tristeza, raiva ou medo, você está se movendo a si mesmo para fora de você. Tem um psicólogo americano, Robert Plutchik, ele fez um estudo muito antigo, há muito tempo atrás, bastante interessante, que originou essa imagem que está aparecendo aí. Essa aí é a roda das emoções de Robert Plutchik. Claro que vários outros psicólogos também criaram. Se vocês escreverem no Google roda das emoções, vocês vão achar vários outros psicólogos que fizeram estudos semelhantes. Mas Plutchik, ele criou essa roda e, se vocês observarem, ela está aí planificada. Quando a gente fala planificada, é que significa que ela pode ser solidificada depois. Lembram da época da escola, quando a gente desenhava lá triângulos, quadrados, retângulos e depois recortava para poder formar as figuras geométricas? As pirâmides, os cubos, né, os paralelepípedos, lembram disso? Essa imagem, ela pode, após esse trabalho, ficar parecida com aquela ali. E aqui a gente precisa tomar bastante atenção. Observe que as cores não estão ali à toa e que cada espaço daquele comporta uma emoção. Percebam que essa parte central, ela traz as emoções básicas. Quais são as emoções básicas aceitas por todos os psicólogos? Alegria, medo, tristeza e raiva. Estas são as emoções fundamentais. Essas 4 emoções, a partir delas é que se originam todas as outras. E as outras estão colocadas ali. Vamos pegar um exemplo ali, a raiva. Sentir raiva, ou sentir medo, sentir alegria ou tristeza, não tem nada de errado nisso. Emoções são emoções e elas existem para serem sentidas. A grande questão é quando a gente perde o controle dela.
dessas emoções. Não que emoções sejam controláveis, mas é preciso uma vigilância. Aquele orai e vigiai. Vigiai e orai que Jesus nos ensina. Então a raiva está sendo sentida por algum motivo. Se não houver uma vigilância, aí vem a tentação, né? Estou com raiva. E você permite que essa raiva, ela vá crescendo. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo e vira ira. Se transforma em ira. Você perde o controle. É este o grande problema. E na maioria das vezes a gente deixa as emoções rolarem soltas, sem se importar nem consigo e nem com os outros. E muito menos, na verdade, com os outros eu me importo, porque eu estou muitas vezes sob as determinantes do mundo e não sob as determinantes de Cristo ou de Deus. E por que isso acontece? Por que eu deixo a raiva, ou o medo, ou a tristeza, ou até a alegria exagerada? Porque a alegria é uma emoção boa, mas ela exagerada, ela também se transforma em algo pernicioso. Por que eu deixo rolar solto assim e às vezes até ferindo pessoas? Porque eu ainda não tenho conhecimento da regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra é a lei máxima de Deus, que de tão real, de tão verdadeira, de tão poderosa, ela está dita em praticamente todas as religiosidades humanas com palavras um pouquinho diferentes. Na cristã, ela está sendo falada ali em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os outros homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Também em Lucas 6, versículo 31. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Perceberam? É aquele famoso fazer para o outro o que gostaria que fosse feito para si. Muitos conhecem essa frase, mas na hora de praticar é difícil. E isso está sendo dito em várias religiosidades. Já vimos o cristianismo. No confucionismo está dito como: não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Como é que está no taoísmo? Considera o lucro do teu vizinho como o teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. No budismo, de cinco maneiras, um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua palavra. No sikhismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. No judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. E no hinduísmo, não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. No zoroastrismo, lemos o seguinte: a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. Jainismo, na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. E por fim, no islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. A regra de ouro, ela envolve aqueles valores. Lembram? Coração versus tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se os teus tesouros estão nas questões meramente mundanas e materiais, então você não estará trabalhando no mundo, vivendo neste planeta, com o equilíbrio, com a justiça comportamental que Jesus pede de nós. Porque o seu coração estará abarrotado de questões meramente materiais e a sua boca vai falar só disso. E aí, nas rodas de conversa, os assuntos são o meu carro novo, a reforma que eu fiz no meu apartamento, comprei um novo vestido, viajei não sei para onde, comprei o perfume tal. Os assuntos ficam em torno de questões materiais. Vocês já pararam para pensar
quais são os assuntos quando estamos numa roda de conversa, numa mesa de bar. Normalmente são esses. Quem estará falando ali de questões espirituais, filosóficas, esotéricas, tomando uma cerveja? Seria interessantíssimo tentar fazer isso. Mas quem de nós faz? Por quê? Porque nós já fomos doutrinados a achar que o outro só vai gostar de assuntos que tratem de questões materiais. E aí quem não entende daquele assunto de carro, por exemplo, tem pessoas que não sabem nada de carro, mas o outro sabe tudo de carro. Então, um fica só ouvindo e o outro fica só falando. Mas sempre de coisas externas. E aquelas questões internas? Que tal você se propor a entrar no seu próprio deserto do seu coração? Ficar ali em silêncio. Tentar descobrir as suas sombras, que aqui na passagem do Evangelho é o diabo. Tentar olhar os diabos que existem dentro de si mesmos. Que tal tentar fazer esse exercício? Mas, se você se sentir receoso ou receosa, não faça sozinho. Procure ajuda. Procure auxílio para que você saiba lidar com essas sombras internas, com esses demônios internos e, de forma efetiva, consiga colocá-los em seus lugares. Bom, esse foi o recado de hoje. Ficamos por aqui. Agradecemos muito a vocês que estão seguindo o canal. Esperamos que estejam gostando das reflexões e aguardamos vocês para um próximo encontro e uma nova reflexão do Evangelho. Até lá!